agradecemos a participação do palestrante Dr. William e vamos dar início então às perguntas. A primeira pergunta é para a mesa, é da Amanda da Geotec Consultoria Ambiental. Fugindo um pouco da mineração, mas continuando nos desafios da conservação, qual é a opinião da mesa frente ao requerimento 10.028/2014? Só para esclarecer, Amanda, não foge da mineração, não. Essa frente, eu vou ler aqui, terminar de ler, eu vou contextualizar o que significa isso. Esse requerimento é o seguinte: frente parlamentar em defesa das populações atingidas por áreas protegidas. As áreas protegidas são as unidades de conservação, as terras indígenas e as outras que também são protegidas por lei, né? A pergunta é a seguinte: isso facilitaria a instalação de mineradoras e ou outros empreendimentos nessas áreas? O que acham? Só para contextualizar, essa frente parlamentar ela é composta por 247 parlamentares, dos quais 11 são ligados diretamente às grandes mineradoras. Nós temos também um número muito grande, quase 30, de ruralistas. Então, nós já sabemos, essa frente parlamentar, quais são os interesses. Tá? Olha bem, nenhuma lei nasce do nada. O dia que aparecer qualquer lei, ela é, resumidamente, o resultado de um vetor que basicamente é composto pelas seguintes forças: vontade do governo, mobilização social e realidade econômica. Em cada momento do Brasil, em cada momento do mundo, em cada momento de cada país, essas forças se interagem para gerar um resultado. Então, nós podemos, é muito simples analisar ou perceber que esse conjunto de forças, em 1967, que deu origem ao Código de Mineração, é muito diferente do resultado desse conjunto de forças hoje. Tá certo? E dentre essas forças sociais que eu disse, aí tem grau de mobilização social, mídia, representação da sociedade nos parlamentos, grau cultural desse povo. Isso tudo entra dentro dessa mistura de forças sociais, não é? Então, queiramos ou não, esse parlamento, essa frente parlamentar, porque essa frente parlamentar é frente parlamentar em defesa das populações atingidas por áreas protegidas. Mas você tem frente parlamentar de tudo aí, se você pensar. Infelizmente, o que é uma democracia ou infelizmente, é o seguinte: isso faz parte disso, não é? E nós temos ou que melhorar os nossos representantes até que nós possamos confiar em que essas frentes que acontecem aí sejam, realmente representem interesses legítimos dos representados. Não é? Então, essa é a minha opinião. Pergunta do José Salomão Fernandes, do Proesp. Grandes áreas florestais do Brasil estão sendo destruídas pela exploração dos minerais, com prejuízos enormes ao meio ambiente natural. Essa destruição beneficia principalmente a China, o Japão e outros países industrializados. Beneficia mais ainda grandes grupos econômicos e nada para enorme parte da população. O senhor acha que a mineração deveria ser totalmente proibida? Pergunta bem interessante. Olha bem, mineração totalmente proibida, isso é impraticável, porque nós não podemos
importar rocha. Da onde nós vamos importar rocha? Da onde nós vamos importar areia? Então, isso é um contrassenso, né? Então, nós temos que criar soluções que sejam factíveis, razoáveis, né? Então, isso parece que o estado da Califórnia, que há uns 8 anos, tentou proibir mineração lá. Gerou um problema econômico tão grande, social, que tiveram que revogar a lei. Então, eu sou favorável, olha, sou favorável absoluto com todas as tentativas possíveis da busca da sustentabilidade. Sou assim fiel e vou dizer, me corrói quando eu vejo, por exemplo, um município que deveria dar o exemplo enchendo o rio de esgoto e não acontece nada. Entendeu? Então, quer dizer, é um absurdo. Poxa, o poder público que deveria dar o exemplo para a gente, para a sociedade, é o primeiro a poluir. Você vai, faz uma pesquisa e vê o orçamento das casas legislativas, eu fiz. Você pega, faz uma comparação entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Câmara Municipal. É 40 vezes maior o orçamento da Câmara. Lá em Minas, o orçamento da Assembleia Legislativa é 70 vezes maior o orçamento do que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E mesmo assim, no final do ano, eles têm que devolver recursos. Pede contingenciamento. E quando você vai para nível federal, aí que o negócio exponencia. Então, como que nós vamos fazer? A questão da busca da sustentabilidade, ela tem que ser global. O direito é um e tem que valer para todo mundo. Não é? Isso foi só uma introdução. Então é o seguinte, grandes áreas florestais do Brasil estão sendo destruídas. É o seguinte, dentro dessa introdução que eu fiz, que eu estou sempre, lá em Minas, a gente sempre diz matutando, para ver se encontra soluções das coisas e tal. Eu acho que aqui tem não vou dizer um equívoco, mas precisa ser contextualizada essa pergunta. É o seguinte, a mineração mineração em fase de lavra, ocupa 0,3% do território nacional. Isso foi medido. E, coincidentemente, tem um estudo na Austrália que também mostra número parecido. Média. Se você vai em Minas Gerais, como média, que é um estado minerador, dá 0,56%. Agora, se você vai em Itabira, se você vai em Nova Lima, aí vai muito mais. Mas a média é essa. Isso significa que só por causa disso a mineração não cause impactos, não mereça um cuidado especial? Não. Isso é um dado importante, porque nós vamos dizer que 99,7% do território não tem mineração. Mas isso não significa que, em função da utilização intensiva de recursos naturais e tal, precise ter cuidado com a atividade mineral. Se nós pegarmos só a parte de agricultura, só um segundinho aqui que eu vou abrir aqui. Olha bem, ocupação do território nacional com algodão herbáceo, 0,13, arroz, 0,34, milho, 1,65, soja, 2,42, dados de 2012, trigo, 0,21, cana-de-açúcar, 1,05, café, 0,26. Então, se nós pegarmos só essas aqui, já passou de 7%. Não é? Então, não há estatística que confirme que a mineração é devastadora de grandes áreas florestais. Né? Eu diria que até os impactos são relevantes, mas são localizados. Nós temos experiência, por exemplo, de
empreendimentos de mineração, fazendo a abstração à questão do impacto local, mas, por exemplo, preservando grandes áreas. A Mata do Jambreiro, por exemplo, o único remanescente de reserva de Mata Atlântica confiável nosso lá é a Mata do Jambreiro, e a MBE que protege. Se não fosse aqui, já tinha virado loteamento. Nós temos escolas semelhantes também em Carajás, até onde o pé de Carajás protege, a floresta está lá, mas para frente já virou pasto. Não é? Então, repetindo, eu não quero excluir a importância da análise das mitigações dos impactos da mineração. Não me confundam. Tá? Interfere nos recursos naturais e tem que ser analisado com cuidado. Eu só estou fazendo uma análise do que está escrito aqui. Prejuízo enorme no meio ambiente. O licenciamento ambiental está para isso. Se alguém quiser minerar numa área sensível que não haja positivação da equação de sustentabilidade ambiental, a licença não vai ser dada. Vamos imaginar uma área cárstica, não é? Em que o estudo ambiental não analise adequadamente aquelas inter-relações subterrâneas e tal, não dá licença, o sujeito faz estudo decente, mostra, ou não vai ser licenciado, não é? Então, essa é a minha posição. Aqui fala, beneficia principalmente a China, o Japão e outros países industrializados. Aí eu vou já entrar no outro aspecto econômico, tal, eu não concordo, mas não vou estender sobre esse aspecto. Então passamos a pergunta ao doutor Rafael. Essa aqui eu tenho que falar. Às vezes eu quero me segurar, se deixa para lá, mas é assim, eu vou concordar com o senhor, né? Proibir totalmente, eu acho que nem é bom, né? Não é nem positivo proibir totalmente, porque desde que o homem é homem, ele usa os minérios, quer dizer, faz parte da nossa essência humana a utilização dos minerais, né? Água, não é? Quer dizer, não dá para proibir totalmente a mineração, né? Os minérios fazem parte. Mas, assim, o modelo atual de mineração aí tem que ser revisto, né? Porque ele é um modelo, você vai pegar, como é que é o modelo hoje? Ele se resume em duas palavras, vou levantar, não consigo ficar muito. É assim, o modelo, ele é excludente e predatório. É esse modelo de mineração que a gente tem. Quer dizer, ele